pastor Silas Malafaia está com a gente aqui. Pastor, muito Tudo boa bom? tarde, obrigado por participar com a gente aqui. Boa tarde, prazer e alegria estar com vocês. Pastor, a deputada federal Carla Zambelli declarou que o STF persegue nomes da direita aspirantes ao Senado. Seria uma atuação dos ministros para poder blindar essa chegada maciça da direita ao Senado em 2026. A Suprema Corte, junta com a PGR, se tornaram um partido político? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o judiciário pauta as suas decisões baseadas em princípios políticos, a justiça sai pela porta dos fundos. Então, se um judiciário de uma nação pauta suas decisões não segundo as leis, e no caso do Supremo Tribunal Federal, segundo a Constituição, não foi eu que disse essa frase, já disseram, eu só estou repetindo. Quando o judiciário pauta suas decisões baseadas em princípios políticos, a justiça sai pela porta dos fundos. Essa é a conclusão do óbvio que nós estamos assistindo no Brasil. O senhor entende que esse é o caso, é isso que está acontecendo? Porque a Procuradoria-Geral da República, para quem nos acompanha, é o posto mais alto do Ministério Público. E quando você tem uma relação assim tão estreita entre quem julga e quem apresenta a denúncia, isso compromete, isso condena o processo judicial. O senhor entende que precisa ser revista a posição, inclusive do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet? A questão, amigo, não é rever posição. A questão é que isso virou um coluio vergonhoso de puríssima perseguição política. Quando você vê o inquérito da Polícia Federal contra Bolsonaro e os outros dessa farsa de pseudo-golpe, e que o procurador usa isso para oferecer uma denúncia, você vai encontrar lá nessa brincadeira, você vai encontrar, é um negócio assim fenomenal, 207 vezes a palavra possível e suas variantes. 47 vezes a palavra possibilidade, isso é, não houve golpe. 107 vezes a palavra teria ou teriam, dita por aqueles que não sabem de nada e não têm certeza de nada. 25 vezes a palavra hipótese ou hipotética, isso é, nem eles acreditam que houve golpe. Você acha que isso é o quê? Isso é uma armação, já está feita, de pura perseguição política da engenharia do ditador da toga Alexandre de Moraes. Só quero lembrar que o ministro da Defesa de Lula, José Múcio, disse que não houve golpe. O ex-ministro Marco Aurélio, não houve golpe. Olha, é só você ver, né, quem está falando. Gilmar Mendes, em janeiro de 2023, em Portugal, dando uma entrevista, não é golpe. Então, minha gente, o que nós queremos? Nós estamos diante de uma farsa de pura perseguição política. Nada mais, nada menos do que isso. Satie, quer dirigir uma pergunta ao pastor Silas Malafaia? Pastor Silas Malafaia, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Eu gosto do privilégio de ser carioca e de ter a honra de ter o senhor representando também o nosso Estado como igreja e também o nosso Brasil como uma autoridade eclesiástica. E minha pergunta é baseada nisso. O senhor é uma autoridade eclesiástica e, ao que me parece que ainda é respeitado uma autoridade eclesiástica no Brasil, tendo em vista que as autoridades de outros poderes e outros setores da sociedade foram atropelados pelos impulsos do ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor não tem medo de, mesmo sendo autoridade eclesiástica e tendo uma prerrogativa constitucional de defender sua nação, mesmo assim o senhor não tem medo de ser preso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi a diferença entre o corajoso e o medroso. Vou explicar para você e vou te responder. O medroso é dominado pelo medo. O corajoso controla o medo e resiste ao medo. Então, essa é a diferença básica. A diferença é que eu tenho coragem. Então, quem tem coragem controla o medo e resiste ao medo. Claro que ele pode fazer qualquer maldade, só que eu acho que o tempo dele fazer uma maldade comigo, acho que já passou. Porque agora
depois de mais de 2 anos, mais de 40 vídeos denunciando crimes de Alexandre de Moraes, não é apenas uma discussão filosófica ou uma discussão de ideias. Eu já provei, porque se ele foi feito como guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal, então, quando ele rasga a Constituição, ele comete crime. Eu só repito alguns aqui para vocês. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 16º, o direito de manifestação pacífica. Aquelas pessoas que estavam em frente ao QG, que parecia até a Gestapo levando eles para um ginásio. Inciso 5º, artigo 5º, inciso 55, o duplo grau de jurisdição que todo mundo teve direito e que Lula teve direito. Essas pessoas simples do povo, como pseudo-golpistas, sendo condenados na última instância. Acabou? Não. Artigo 53 da Constituição, cerceando redes de deputado, colocando o deputado na cadeia por opiniões, por palavras. O artigo 53 diz que um deputado e um senador é inviolável, seja penal ou civilmente, um deputado e um senador, por palavras, certo? Por votos e por opinião. Ele rasga o artigo 220, inciso, parágrafo 2º, que diz que é vedada a censura, ele estabelece a censura. Ele preside um inquérito imoral e ilegal das fake news, pura perseguição política. Como é que pode, num Estado democrático de direito, nós termos gente que está em outro país, que fugiu daqui para não ser presa por causa de opinião? Então, esses absurdos que esse cara comete, eu venho denunciando. E quando eu denuncio ele, eu não uso apenas uma retórica de palavras, eu uso a lei. É por isso que até hoje, acredito eu, não só por questão divina, porque ele não me tocou. Porque não é apenas uma acusação leviana, eu não cometo calúnia, injúria nem difamação, eu digo que ele é e provo com as leis que ele tem rasgado. Quer ver uma? Ele é impedido de presidir esse inquérito. O Código de Processo Penal, artigo 254, ele está em suspeição. Ele faz uma entrevista, ele dá uma entrevista no Globo, dizendo que era vítima de um complô para assassiná-lo. Então, como ele preside um inquérito onde ele é vítima? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Nós estamos vivendo a ditadura do judiciário, isto é, a ditadura do STF, comandada pelo ditador da toga, Alexandre de Moraes. Então, amigo, ter medo, se eu disser que eu não tenho, eu não sou ser humano normal, porque o medo é até um instinto de proteção. Agora, só que eu resisto o medo, encaro o medo e estou pronto. Pode vir fazer covardia, não estou nem aí. Se fizer covardia, deve ser porque ele vai cair mais rápido. Pastor, o senhor acha que o impeachment de Alexandre de Moraes ainda é uma pauta viável para ser tratada, ou o senhor acha que já precisamos de algo mais profundo, como, por exemplo, uma nova constituinte? Não, é possível, é só se trabalhar direitinho, e não é tão difícil, na próxima eleição de senadores, que é ano que vem, tem 54 vagas, é só a gente eleger 30 dos 54. Vamos ter a maioria lá, se eleger 30 com os que já estão lá. Aí acabou a festa. Você faz o presidente do Senado e o cara que vai presidir a CCJ. E aí ele vai, na minha opinião, pedir para cair fora para não tomar um impeachment. E eles estão trabalhando para tentar colocar gente deles, sabe? Eles estão inflando alguns governadores que vão terminar mandato, né, para poder ser candidato ao Senado. Então, nós temos que alertar... Ministros. Hã? Até ministros de governo vão tentar Não, Senado também. nós temos que alertar o povo brasileiro que o que está em jogo não é apenas a questão de Alexandre de Moraes. O que está em jogo é a nossa liberdade. O que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. Essa que é a questão, minha gente. A questão é mais profunda e séria. Então, primeiro passo, na minha opinião, porque como você não tem última instância do judiciário, você vai recorrer a quem? Você só tem o Senado. Então, você primeiro tem que ter a maioria no Senado para daí para frente ver o que se vai fazer. Então, pastor, como hoje a direita
não tem maioria no Senado. Diante dessa conjuntura, não tem muito o que fazer, né? Nós precisamos fazer uma divisãozinha aí muito interessante. Existe o centro. Esse centro é uma cambada de vendilhão que se vende para a esquerda ou para a direita, dependendo de quem está governando. Nós precisamos de gente da direita, realmente direita, porque esse centro é uma farsa. É uma cambada de vendilhão correndo atrás de seus interesses pessoais, não estão nem aí para o povo, nem aí para a nação. Então a gente só vai fazer isso se escolher senadores de fato da direita. E não essa cambada de vendilhão de centro, que rema conforme quem está no poder. Essa que é a questão. Então, mais do que nunca, a eleição de senador vai ser importantíssima para o futuro da nossa nação. Satia, você quer dirigir mais uma pergunta ao pastor? Quero sim, senhor. Pastor, o senhor falou sobre essa questão da conjuntura política do Centrão. E a gente tem hoje uma situação complicada no Brasil. O Sul e o Sudeste, nós temos mais, e o Centro-Oeste, mais candidatos à direita. Aquela direita que é a raiz que vai realmente desenvolver. Agora, no Nordeste, a gente tem um problema. A gente não tem muitos candidatos à direita que tenham capacidade de ganhar essa eleição. Não seria importante uma composição de ter uma pessoa do centro, lá no Nordeste, que a gente vai ter 50% desse cara do centro, esse senador, melhor dizendo, do que tentar um de direita a fim de ter 100% dele não conseguir ganhar a eleição? Como é que a gente pode pensar em ter a maioria onde, no Nordeste brasileiro, que inclusive estou indo para lá, a gente não tem essas figuras de grande maioria de direita que tem a capilaridade de ganhar uma eleição ao Senado? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O cenário, hoje, não é tão exclusivamente favorável à esquerda. É possível fazer um senador da direita na Bahia, é possível fazer um em Alagoas, é possível fazer um em Sergipe, fazer um em Pernambuco, é possível fazer um no Rio Grande do Norte, é possível. É possível fazer um no Ceará. Então, muda um pouco. Se tem alguém do centro, mas que não é um vendilhão, porque se for vendilhão, amigo, é pior do que a esquerda. Não vai adiantar nada. Tá bom, tem alguém do centro? Tá, é um cara, tem consciência, né, política, certo? Tem compromisso com o povo? Ok. A questão é descobrir onde é que estão esses caras no Nordeste. Porque você está certo. Não há candidatos suficientes da direita no Nordeste para a gente poder eleger. Eu concordo com isso. Então, vamos procurar alguém decente. O problema não é esse. O problema é que a gente bota indecente lá. A gente acaba apoiando gente dessa velhíssima política que são os mesmos. E que estão lá. E que são do Nordeste, porque tem senador do centro lá, do PSD. Você sabe disso e eu sei também. Gente da Bahia, o senador do PSD da Bahia é PT. Que PSD é porque foi para a sigla que interessava. Mas PT, está na cara dele. Tá certo? Estou citando só um caso aqui para você. Então, se a gente tiver alguém de centro, mas de caráter, vai valer a pena. Eu concordo com você, vai valer a pena. Certo? Porque devido a nós não termos para cada estado, né, candidatos exclusivamente da direita. Mas hoje a coisa está mudando, a coisa está crescendo, e eu estou desconfiado que a gente pode ter uma surpresa muito interessante nessas eleições do ano que vem. Pastor, Michel Temer ensaiou uma composição, uma articulação de uma chapa da direita sem Jair Bolsonaro. Isso já agora, né? E nós temos nomes como Caiado, Zema, Ratinho Júnior, e o senhor recentemente fez um post nas redes sociais criticando os urubus, os urubus que se movimentam para abocanhar esse possível espólio de Jair Bolsonaro, uma vez que o presidente não concorra à presidência. Na publicação, o senhor citou a líder da direita, Michele Bolsonaro, nessas pesquisas ao Palácio do Planalto, ela que está liderando todas essas pesquisas, né? Pesquisas sem Bolsonaro no cenário.
A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o senhor entende que ela deva vir como presidente ou como vice, se a justiça realmente mantiver a ineligibilidade do Jair Bolsonaro? Deixa eu te falar uma coisa. A Michelle é mais bem avaliada depois de Bolsonaro. A gente tem que só fazer uma leitura. Estamos falando de política, não estamos falando de paixão nem de nada. Para pensar. A Michelle reúne o voto de mulheres, dos evangélicos, do bolsonarismo e de gente da direita que não é do bolsonarismo. Então, ela é uma potência. Ela tem amadurecido. Porque o ser humano, amigo, se Bolsonaro voltar a ser presidente, ele não vai ser o mesmo. Por quê? O processo amadurece a gente. Eu, quando comecei a ser pastor, era um. Hoje eu tenho 44 anos como pastor, sou outro. Hoje eu sou pastor de igreja, é outro ainda. Então, eu acho que o processo amadurece a gente. O que a gente não pode deixar são esses urubus se reunirem à espera da carniça. Como eu disse, não vai ter carniça para vocês. Tá aí o Twitter, né? Tá aí do X. Então, não vai ter. Vocês esqueceram. Não adianta fazer reunião, porque, olha, Bolsonaro preso, vamos lá, é o maior cabo eleitoral desse país. E com dado, hein? O brasileiro é emotivo e nós temos históricos disso. O brasileiro, ao ver a covardia contra Bolsonaro, ele vai ter uma força monumental nessas eleições da indicação. Então, não adianta fazer reuniãozinha, sabe? Com A, B, C, D, F, G, H. Não vai adiantar, porque vai ter que passar para Bolsonaro, que é o maior líder político da direita na América Latina. Gostem ou não dele, vão ter que engolir isso. Não adianta chorar. O cara é o maior líder político da direita na América Latina. Quem é que move multidão nesse país, gente? Quem? Vocês já pararam para analisar quem conseguiu subsistir a tantas acusações, armações, calúnias, difamações? Gente, o que a Globo fez com Bolsonaro, caso das joias, 6 meses, cartão de vacinação, 1 ano, pseudo-golpe, 3 anos, e o cara está aí, inteiro, liderando todas as pesquisas. Vocês já observaram que existe uma coisa, eu sou psicólogo, chamada de inconsciente coletivo e ato falha. É 2 coisas interessantes. Inconsciente coletivo é aquilo que está na mente das pessoas em geral. As pessoas não falam, mas está aqui na cabeça. E o ato falha é quando o cara deixa escapar alguma coisa que não era para escapar. Vocês já observaram que os inimigos de Bolsonaro acusam ele de tudo que é porcaria, menos de corrupto? Vocês já pararam para observar? Já viraram a vida do cara. É bocudo, fala demais, fala bobagem, farsa de golpe. Corrupto não. Então o povo brasileiro está no inconsciente coletivo do povo brasileiro. Esse cara não é corrupto. Por isso, entre outras coisas, ele mantém, sabe? Então, querer falar de sucessão sem passar por Bolsonaro é piada e eu vou ficar dando gargalhada aqui. Pastor, o senhor, enquanto um pastor de uma igreja de grande notoriedade e com muitos fiéis, eu queria saber do senhor qual o papel da igreja nesse momento crítico do país e, mais precisamente, por que tem tanto crente que vota na esquerda? Deixa eu te responder que isso aqui é uma linha divisória muito importante. É tênue, mas tem uma linha divisória. Uma coisa é a Igreja de Cristo. Ela não precisa de presidente, senador, deputado, vereador, não precisa nada disso. A Igreja de Jesus, eu edificarei a única, minha, possessivo igreja. A Igreja de Jesus. A igreja, corpo místico de Cristo, não apoia ninguém. Ok? Não apoia a direita, não apoia a esquerda, a igreja. Eu nunca falei em nome da igreja que eu sou pastor. Eu desafio qualquer um a aprovar. Em qualquer lugar. Porque a Assembleia de Deus Vitória em Cristo apoia para presidente. Eu não uso a igreja. Eu uso a cidadania que é bíblica. Está lá em Romanos 13:7, Paulo dizendo a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Jesus no templo
falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus está falando de cidadania humana e está falando de cidadania celestial e terrena. Então, o nosso posicionamento é de cidadania. Eu pertenço à Igreja de Cristo, mas não deixei de ser cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro, eu tenho direitos e deveres. E como cidadão brasileiro, eu tenho direito a me expressar. E aí tem uma outra coisa. O cristianismo é um estilo de vida para ser vivido em qualquer instância da vida. Você já viu se o comunista é comunista só na política? Não. O comunista é comunista em tudo. E por que eu, como cristão, não sou cristão em tudo? As minhas convicções são baseadas nos meus princípios, que são os fundamentos da minha fé, de minhas crenças e valores. Então, quando eu venho para a política, eu tenho um fundamento de fé. Se alguém apoia aborto, eu sou contra, não posso apoiar, porque isso é fundamento da nossa fé. Se alguém apoia o cara ter 2, 3 mulheres, eu não posso, porque é fundamento da minha fé, o casamento é monogâmico, tá? Se alguém apoia sexualizar crianças, eu não posso, porque a criança ela tem que ser educada pelos pais. Então, quando eu venho para a sociedade, eu não largo os meus fundamentos de fé. Então você tem que entender uma coisa. Repito, primeiro, a igreja não apoia ninguém. Corpo místico de Cristo. Eu, que pertenço à igreja, mas sou cidadão, posso me manifestar. Por isso que eu me manifesto. Agora, a hora que eu disser a igreja evangélica, ela tem que apoiar A, B ou C, acabou. Eu nunca vou dizer isso. A igreja evangélica, quem disse isso é a imprensa. É problema deles. Quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvidos escuta o que não deseja. Então, isso é imprensa. Agora, eu, como líder, não, igreja não apoia ninguém. Eu já cansei de falar sobre isso. Líder, eu não digo que é a igreja. Eu me posiciono. Os evangélicos, segmento social, que tem direito de expressar suas convicções como qualquer outro segmento social. Agora, pastor, essa tia quer fazer mais uma pergunta para o pastor Silas. Aproveita que hoje o homem está com a gente aqui, exclusivo no Pleno Time. Cara, é uma honra muito grande poder estar com o pastor Silas, é uma inspiração para todos nós. Pastor Silas, o senhor apareceu para o Brasil, politicamente falando, na PL, ou no PL, no projeto de lei, com 122, lá no Congresso Nacional. Inclusive, eu quero fazer aqui abrir para o senhor, que foi ali que eu, como cristão e já pastor evangélico, decidi entender mais sobre política. Foi nesse período ali. E eu agradeço ao senhor, e eu tenho certeza que milhões de cristãos brasileiros agradecem ao senhor. Muita gente especula isso. Pastor Silas, ele seria candidato e eleito em qualquer cargo que ele decidir escolher. Já passou pela cabeça do senhor uma candidatura, pastor Silas? Não, deixa eu te dizer uma coisa, que eu dou sempre essa resposta. É igual apertar um botãozinho, já sai automática. Quando você escolhe um partido político, e eu não estou dizendo que é pecado ou errado, eu só estou mostrando aqui, você faz parte da sociedade, partido político, parte da sociedade. Eu decidi que eu não vou ser parte da sociedade, eu sou do todo. E eu também decidi que eu respeito as decisões pessoais de cada um, porque é uma mania no nosso meio que o que não é para mim não é para ninguém. O que eu não posso, ninguém pode. Eu não tenho essa visão. Eu, aqui sou Silas Malafaia, Fórum Íntimo. Eu acredito que Deus me usa muito mais como uma influência do que se eu fosse um político. Então, eu ajudo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na última eleição de prefeito e vereador, eu botei a minha cara para 22 candidatos a prefeito. Isso é, entrei no programa eleitoral apoiando os caras. 22. 18 foram eleitos e 4 foram derrotados. Eu botei a minha cara para 11 candidatos a vereador. Isso é, aparecendo em programa eleitoral. Ganhei com 8 e perdi com 3. Então, eu acredito que eu, como influência, sou muito mais forte do que se fosse um deputado. Porque quando você é um deputado, um vereador, um político, você pertence a uma ala do poder, a um segmento do poder. E política é poder. Ninguém dá poder para ninguém no mole. Você ganha no voto.
Então, eu prefiro exercer influência, eu falo com todo mundo, eu sou perguntado por tudo que é jornalista, de tudo que é matiz que você imaginar, converso com tudo que é político, exatamente pela minha posição, e me posiciono. Porque o que vocês têm que, permita-me, o que o povo evangélico tem que entender é o seguinte: antigamente o jornal vendia por tiragem. Então, um jornal, ele vendia publicidade pela tiragem. Qual é a tiragem diária desse jornal? 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Então, ele vendia publicidade. O mundo mudou. Hoje, o jornal vende por acesso para cada setor e cada notícia. Então, isso eu estou dizendo, conversando com editores de jornais grandes. O que acontece? Os evangélicos são 65 milhões de pessoas. Como muitos líderes evangélicos não gostam de se posicionar, e eu respeito eles, eu não tenho síndrome de Elias. Só eu que fiquei. Aí Jeová diz assim: ô brother, tem 7 mil que não dobraram o joelho, viu, queridinho? Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto. Linguagem atualizada, Silas Malafaia. Então, voltando para a história, isso é muito interessante, isso que eu estou falando aqui para vocês, essa construção. Então, o que os jornalistas falaram para mim? Como grandes líderes evangélicos não gostam de falar, quando eu falo alguma coisa, os evangélicos vão lá e acessam. Vão lá e acessam. Isso traz o quê? Traz gente. Isso traz número para vender a publicidade. Então, eu toda semana, em Cristo digo a verdade e não minto. Toda semana, eu vou repetir, toda semana, no mínimo, 8 jornalistas me questionam. E é tão engraçado dizer assim: pastor, tem alguma coisa aí para gente? Tem alguma notícia aí? Os caras procuram. Eu não procuro, não. Eu não tô procurando, não. Os caras procuram. Mas por quê? Porque eu sou alguma coisa fantástica? Não. Porque tem 65 milhões de evangélicos que são consumidores de notícia. Então eu ganho um protagonismo não porque eu sou único ou porque eu sou o melhor. É porque eu me posiciono. É só por causa disso. Mais do que os outros. Nada mais, nada menos além disso. Então isso eu acho que eu ganho toda essa capilaridade exatamente porque eu não sou político. Agora, pastor... E não tenho pretensão de ser. Plim! Já ouvi muita gente falando assim, mas o Malafaia numa corrida presidencial, imagina o Malafaia num debate político, ele ia moer o adversário. O senhor já ouviu esse tipo de comentário? Né? Ué, agora mesmo, ainda bem que eu tenho acesso a jornalista, a mais importante colunista do Globo, Bela Megali, tá? Colocou uma notícia, certo? Pastor Malafaia foi ventilado por Fábio Van Garden numa conversa com o Coronel Cid de ser um possível candidato a presidente da República. Saiu na coluna de Bela Megali, meu irmão. Isso no mundo político é um salseiro. Eu entrei rapidinho e falei: ei, querida, pelo amor de Deus, coloca aí, que eu não tenho pretensão política nenhuma. Nem para ser assistente do quinto carimbador. Hã? Se não passa a ter um alvo colado nas costas. Você tá brincadeira? Aí ela foi lá e colocou. Já tem, né? E já tem um alvo colado nas costas. Ainda quer piorar já tem, vou botar um maior ainda, com mira de laser. Então, aí ela foi e colocou na matéria. Pastor Silas responde dizendo que não tem nenhum tipo de pretensão política e que ele quer apenas exercer influência. Acabou o papo. E não tenho mesmo, e Deus sabe. Eu brinco sempre o seguinte, deixa eu falar para vocês. Eu digo assim, se Deus quisesse que eu fosse um candidato a um cargo desse grande, ele ia ter que mandar uns 3 anjos parrudão, daqueles lá da primeira instância angelical, e não de uma vez, sabe? Não, mandar um anjo assim aparecer na minha frente, cheio de glória, e poder dizer assim: olha, Deus está mandando dizer que vai fazer com que você seja, e eu vou te dar esses sinais. Aí esse anjo vai embora, daqui a uma semana vem outro. Olha, Jeová está mandando te dizer, quer que você seja candidato, eu vou te dar esses sinais. Passado mais um tempo, vem outro anjo, para você ver. Quer dizer, eu estou dizendo aqui, na expressão muito forte, que eu não tenho pretensão política nenhuma. Agora, pastor, só para a gente finalizar, é uma conversa de padaria aqui, tá? Isso aí não é jornalismo, a gente está fazendo aqui conjecturas.
O senhor acredita que foi um tiro no pé? Se Alexandre de Moraes tinha o interesse, a intenção de prender Bolsonaro, com a dimensão que ganhou essa pauta, ele perseguindo, ele avançando sobre Eduardo Bolsonaro lá fora, e a notícia espalhou pelo mundo todo. Então, se a intenção dele era prender agora em julho, como dizem, agosto, setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que ele deu um tiro no pé? Ele deu um tiro na cabeça, porque fica comprovado, mais uma vez, que há uma perseguição política. O que o Eduardo fez não é mais do que fez o PT. O PT, na época da Lava Jato, foi ao Parlamento Europeu pedir apoio pela injustiça, abre e fecha aspas, da injustiça contra Lula. Foram na ONU. Zanin, que era advogado de Lula, foi na Inglaterra. Eles foram pedir ajuda a organismos internacionais. A mesma coisa que Eduardo Bolsonaro fez. Pedir ajuda a organismos internacionais. E isso é mais uma prova. Agora, não pensa que a saga dele acabou de prender Bolsonaro, porque não acabou, não, senhores. Ele continua na saga de botar Bolsonaro na cadeia. E essa, na minha opinião, esse será o último tiro de misericórdia contra ele. Eu acho que eles estão no STF seguinte: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se a gente prender esse cara, ele pode não apenas fazer maioria no Senado, mas maioria absoluta. Aí é pior do que se imagina. Então, será que deixar ele como vítima é melhor ou pior? Essa é uma discussão que eles têm, sabe? Pode ter certeza. Mas que a saga dele de querer prender Bolsonaro não acabou, não. Pastor, agora sim vou finalizar antes da gente liberar o senhor. O senhor acabou de dizer, né, que o ministro Alexandre de Moraes está com uma saga de prender Bolsonaro e que essa saga não acabou. Então, enquanto a saga dele, de um lado, de prender Bolsonaro, persiste, o povo, volta e meia, vai à rua com manifestações até organizadas pelo senhor. Então, a pergunta que eu quero fazer é: a gente pode esperar em breve aí mais alguma manifestação? Vai ter povo nas ruas de novo enquanto a saga de Moraes continuar? Deixa eu te falar. A política é terrivelmente dinâmica. De um dia para o outro muda tudo. Por enquanto, a ideia é 7 de setembro. Por enquanto. Sim. Certo? E fazer movimento em todo o Brasil, motociata, carreata, vai para o coreto da cidade e fazer uma mega manifestação em São Paulo. Essa é a ideia agora. Agora, querida, fatos novos surgem e atitudes novas. Se houver alguma maldade contra Bolsonaro antes do 7 de setembro, não tenha dúvida que nós vamos para a rua e vamos convocar o povo. Isso aí não tenha dúvida. Tá? Se acontecer algum fato extraordinário novo, nós vamos para a rua. Por exemplo, ninguém pensava em fazer uma caminhada em Brasília. E olha que vocês não têm ideia dos bastidores. Tentaram me persuadir dizendo que ia ser um desastre, que não ia dar gente, e que podia ter tumulto. Eu falei, nós precisamos romper o medo. Tinha mais de 10 mil pessoas com uma semana de convocação num dia de trabalho. Então, um fato novo muda tudo. É o que eu posso assegurar para você. Entendido, perfeito, pastor. Estamos aí, pastor Silas Malafaia, nossa audiência maravilhosa no dia de hoje. A gente agradece a sua presença, né, Marcos? Isso aí, pastor, te agradeço mais uma vez por nos atender. O senhor é sempre muito solícito conosco e é um motivo de orgulho para a gente, uma pessoa que tem a sua capacidade analítica, a sua instrução e o seu senso político, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês e para o povo de Deus. Todas as vezes que você se posiciona, você corre sérios riscos. Riscos. Eu sei dos riscos que eu corro, da maldade que podem fazer. Não diretamente. Não, diretamente não. Mas usando outras coisas para tentar te desmoralizar, te atingir, te denegrir. Eu só peço uma coisa ao povo de Deus e estou usando vocês aqui para dizer isso. Eu nunca disse, mas estou dizendo aqui pela primeira vez. Se tiver alguma covardia contra mim, espere eu me posicionar para você fazer juízo de valor. Tá? Porque eles são terríveis. Quando eles armam com força. Então, se vier aí alguma armação, não sei de onde, não sei como, tá?
Só estou pedindo ao povo de Deus que, antes de fazer juízo de valor, espera um videozinho meu, povo abençoado do Brasil, para eu poder dar uma resposta. É só esse meu pedido. Pastor, obrigado mais uma vez.